de superação de um rapaz que perdeu o pé num acidente, passou dias em coma. É assim que tem que ser. Henderson, um exemplo de superação. Este jovem bonito e saudável acredite. Nestas outras imagens você está vendo o mesmo rapaz, praticamente morto. O nome dele é Henderson Baltazar. Ele renasceu. Enfrentou a morte de maneira sobrenatural, usando a força, a fé e a coragem como armas principais. Como tudo isso aconteceu e como ele conseguiu vencer a morte? Você vai saber agora. 23 de fevereiro de 2014. Henderson Baltazar, na época, tinha 23 anos. Um jovem exemplar, não fumava, não bebia, era ministro da Igreja Católica e personal trainer. Henderson não imaginava que um simples acontecimento mudaria para sempre a vida dele. Henderson pilotava sua moto por uma avenida movimentada do conjunto Timbó, quando uma outra moto na contramão bateu de frente com a moto de Henderson. Esta foto não está tão nítida, mas foi tirada instantes após o acidente. Henderson está no chão da pista. Renan, o irmão de Henderson, chegou minutos após o acidente. Foi exatamente nesse local aqui. E nós estamos aqui e a moto dele estava nesse local. A moto estava num canto e ele estava logo depois da moto, agachadinho. Henderson ficou gravemente ferido. Foi levado praticamente sem vida para o hospital. A mãe dele nunca vai esquecer aquele dia. Lembro exatamente todos os detalhes, né? Desde o momento da notícia, né? Tudo, lembro assim, é uma imagem muito nítida, viva na minha memória. O pesadelo na família de Henderson só estava começando. Henderson ainda estava entre a vida e a morte e foi desenganado pelos médicos. Este vídeo mostra a mãe de Henderson no hospital, cuidando do filho, fazendo carinho no filhinho querido. Ela torcia para que o filho voltasse a acordar, a falar, a andar. Aquele momento em que eu estou lá, né, fazendo aquele carinho, é porque realmente eu acredito que ele estava lá. Né? O corpo dele estava inerte, estava parado totalmente, mas dentro daquele corpo existia, o espírito estava vivo e eu sentia isso, eu tinha esse sentimento. Então, quando eu acariciava ele, os aparelhos davam sinais, ele não mexia nada, mas os aparelhos mostravam que ele estava vivo e ele ia voltar. Outra bomba é que quando Henderson acordasse, e se ele acordasse, ele teria que conviver com o fato de não ter mais o pé esquerdo. Isso mesmo, o acidente com o jovem foi tão feio, mas tão feio, que o pé de Henderson foi esmagado e teve que ser amputado. Como Henderson venceu os desafios, como ele renasceu das cinzas e venceu a morte, você vai saber em instantes. O Henderson está comigo aqui no programa João Inácio Show. Qual é a tua idade? 24 anos. Quando aconteceu aquele acidente terrível?
23 de fevereiro de 2014. Vamos ver a segunda parte do VT. Ele não tem um pé, mas é um show. Ele é um espetáculo, é um exemplo de superação. O programa João Inácio Show. Vamos ver o segundo VT agora. No período em que Henderson estava no hospital, a família do jovem fazia correntes de oração todos os dias. Levanta, guerreiro! Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso. Só Deus poderia tirar Henderson daquela situação. Só um milagre tiraria Henderson do sono profundo e o traria de volta à realidade. Até que um milagre aconteceu. Levanta, guerreiro! A fé e o amor de parentes e amigos aos poucos foram fazendo Henderson despertar, enxergar outra vez a vida e ter uma segunda chance. Finalmente Henderson acordou, após tantas orações, tantos pedidos, após 9 dias em coma. Mas nem tudo eram flores. Henderson ainda passaria por muitas dores e muito sofrimento. Depois de alguns meses no hospital e 20 quilos mais magro, Henderson teve alta, mas aos poucos ele teria que se acostumar com a nova condição. Henderson agora era deficiente físico. O jovem teve o pé amputado devido ao acidente de moto. Este vídeo, feito por amigos, demonstra claramente a insuportável dor de Henderson. Esta é uma das sessões de fisioterapia. Henderson chora igual uma criança. Quando você acordou do coma, dos 9 dias em coma, e você viu que estava sem o pé esquerdo, porque o seu pé teve que ser amputado, qual foi a sua reação? Você ficou revoltado? O interessante é que eu tive um sonho, que eu acredito muito que foi Deus que me deu esse sonho, né? Que Ele me preparou e me deu todo o sofrimento no sonho, para que quando eu acordasse, eu não sofresse mais nada e não transparecesse para minha família que eu estava sofrendo. Então, quando eu acordei do coma, por incrível que pareça, eu já sabia que eu estava com o pé amputado, já sabia que eu estava com um fixador externo na perna, já sabia que estava na UTI, né? Por causa desse sonho, como se Deus tivesse te preparado realmente em sonho. Exatamente. Não foi fácil, mas tanta dor está valendo a pena. Henderson venceu. Venceu como um atleta no fim da partida. Ganhou como um guerreiro no final da batalha. Foi um herói no filme da vida. Demonstrou força e lutou contra a dor e todos os inimigos que o impediram de viver. Hoje Henderson vive e vive feliz. Voltou a dar aulas na academia, namora, voltou a frequentar a igreja, é músico, tem uma vida normal. Teu nome é santificado, aqueles que morrem defendem a vida. Teu nome é glorificado, tua justiça é nossa medida. Você se considera um rapaz feliz, olhando para tudo isso que aconteceu? Você vê felicidade na sua vida, em você, na sua casa? Você talvez se considera mais feliz hoje do que antes? Bom, é uma pergunta meio difícil, né? Porque eu sempre fui um jovem feliz. Mas hoje eu tenho convicção da minha felicidade e a certeza dela, né? Porque a importância que as pessoas deram por mim foi magnífica, né? Então, as orações, né?
aquela juventude toda reunida. E o que me fortaleceu mais, né, a colocar essa felicidade à tona foi justamente essa importância que a minha família, que meus amigos e que a juventude se reunindo em orações fizeram por mim. Com o auxílio da prótese na perna esquerda, ele trilha os seus caminhos e dá exemplo para muitos de que a vida pode ser como o sol, que vai embora todos os dias, mas quando volta, nasce ainda mais lindo e renovado. A gente aplaude o Henderson. 9 dias em coma, perdeu o pé, mas ele não se entregou. Isso é bonito. É preciso ter força e fé quando isso detonaria a vida de algumas pessoas. Henderson mostrou que ele tem Deus, tem coragem. Parabéns, Henderson. Além disso, cantor, ministro da palavra da Igreja Católica, professor de educação física, embora sem um pé. A gente vai encerrar o programa João Inácio Show. Aqui não é ambiente para uma aula funcional, mas ele vai mostrar que mesmo sem um pé, ele dá uma aula. Parabéns, Chocolate. Pelo Confraria do Samba. Primeiro, parabéns por essa matéria fantástica. Parabéns, Marco Belanger, diretor do programa. Parabéns para o Ramon Gomes. A gente encerra o programa e amanhã, domingo que vem, antes do programa João Inácio Show, ela está apresentando o Confraria do Samba. Olha aí. Ele sem um pé, é professor de educação física, inclusive de ginástica funcional. Domingo que vem, MC Gui, no palco do programa João Inácio Show. Obrigado ao Gutenberg, empresário. Nosso Gutenberg, empresário. Tchau, gente. Programa João Inácio Show. Domingo que vem, meio-dia. E amanhã, 1h da tarde, programa João Inácio Júnior. Ali na Verdinha, Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Fique com Deus. Deus é mais. Tchau.